Vencer o desamor, resumo do capítulo 90. Gemma encontra Jimmy e afirma que o fez um favor ao deixar o colégio para que Hilda o deixasse voltar. Jimmy descobre que Gemma se sacrificou por ele. Um dia antes, Lino inventa para Álvaro que não estava lhe vigiando. Lino pede para conversar com Álvaro, mas o arquiteto não acredita. Lino inventa pretextos para Álvaro. Lino fala para Álvaro que vai casar com Bárbara em poucos dias e sugere que eles selem a paz. Álvaro exige que Lino conte a verdade para Bárbara e o bandido se retira. Álvaro garante para Bruno que Lino esconde algo. O juiz esclarece que Eduardo ou Ariadna podem recuperar a guarda de Tadeu. O advogado de Eduardo o defende, alegando que ele vai conseguir um emprego. O juiz sugere que Ariadna deixe seu trabalho como jornalista, e ela concorda. O juiz revela para Ariadna que Tadeu vai ser encaminhado para uma instituição social e a deixa apavorada. Eduardo também fica assustado. O juiz garante para Ariadna que Tadeu será bem cuidado. Eduardo se comove ao pensar no sofrimento de Tadeu. Daphne revela a Davi que ele quer alguém que o faça esquecer sua esposa e aconselha o amigo. Daphne aconselha Davi e revela que vai voltar ao seu povoado para superar a morte de Nestor. Davi pergunta a Daphne quem foi o responsável pela morte do marido dela. Daphne fala para Davi que Gael foi quem causou o acidente. Daphne confessa que não teve coragem de confrontar Gael. Daphne deseja espalhar as cinzas de Nestor na cidade onde eles moravam para que o finado marido descanse em paz. Eduardo se desculpa com Ariadna. Eduardo pede a Ariadna que eles recomecem uma nova vida com Tadeu, mas os advogados não recomendam. Ariadna sugere que Eduardo retire a denúncia contra ela por amor a Tadeu, mas o malandro se recusa. Ariadna fica indignada por Eduardo causar o sofrimento do próprio filho, e o advogado do bandido ressalta que o meritíssimo não vai mudar de opinião. Bárbara comenta com Lino que seu negócio com Efigênia continua de pé, mas o estuprador a desestimula. Lino relembra a Bárbara que o casamento e a viagem para Paris estão muito próximas de acontecer. Gemma manda um áudio a Gael e pergunta se ele vai comparecer ao casamento de Bárbara. O publicitário confirma, mas pede à prima que não revele nada para ninguém. Ariadna não sabe como vai dar a notícia para Tadeu. Álvaro deseja impedir que Tadeu vá embora. Conrado esclarece que um familiar pode se responsabilizar por Tadeu enquanto os pais estão impossibilitados de obter a guarda. Álvaro deseja se dispor a ficar com Tadeu e Conrado assegura que vai pedir a permissão do juiz. Ariadna garante a Conrado que não vai se separar de Tadeu. O advogado de Eduardo sugere o mesmo para ele, mas o marido de Linda alega que apenas Bárbara poderia ficar com a criança, acreditando que ela não vai querer por culpa de Lino. Eduardo sente falta de sua vida com Ariadna. Cassandra visita Ariadna e a consola. Ariadna revela à amiga que vai deter a investigação de Açucena por sua prioridade com o filho. Ariadna afirma que tem que arrumar força para contar o que está acontecendo para Tadeu. Imelda presenteia Gemma com uma roupa para o bebê. Gemma abraça Imelda. Gemma sugere que Imelda também presenteie seu neto. Imelda despista Gemma. Gemma revela a Imelda que Bárbara vai se casar. Imelda confessa a Gemma que sente medo de Lino, alegando que ele já a pressionou para apoiá-lo. Gemma elogia Lino, mas Imelda consegue plantar a sementinha da dúvida na cabeça da garota. Ariadna explica sua situação para Açucena. Açucena compreende e alega que faria o mesmo caso fosse mãe. Ariadna garante a Açucena que queria deter Eliseu, mas lamenta que esteja de mãos atadas. Ariadna sente remorso por não conseguir ajudar Açucena e todas as outras mulheres que foram estupradas ou mortas. Açucena se despede de Ariadna. Álvaro reclama com Conrado pelo juiz demorar dias para tomar uma nova decisão. Álvaro se sente culpado pela situação de Tadeu. Álvaro lamenta com Conrado sobre o casamento de Lino e Bárbara. Conrado consola Álvaro. Álvaro garante para Conrado que Lino não é de confiança. Álvaro pede a Conrado que consiga o resultado do perito sobre o incêndio no quarto em que Lino alugava. Eduardo se reúne com um vendedor de carros. Eduardo descobre que Álvaro quer ficar com a guarda provisória de Tadeu e fica enfurecido. Gemma canta no restaurante e sente dor na barriga. Gemma admira alguns jovens reunidos e pensa que sua vida poderia ter sido diferente. Gemma chora. Pedro aparece de carro na escola e busca Jimmy. Érica e Lígia observam. Lígia e Érica criticam os garotos. Érica lamenta que Gemma tenha se sacrificado pelo traste do Jimmy. Bárbara revela a Efigênia que não quer continuar o negócio e a entristece. Bárbara comenta com Efigênia que vai casar e viajar.
Efigênia tenta convencer Bárbara, mas não consegue. Bárbara se desculpa com Efigênia. Efigênia pede uns biscoitinhos para Bárbara. Ariadna se revolta por Tadeu ter que ser levado. Álvaro tenta tranquilizar Ariadna. Ariadna cria forças para falar com Tadeu. Álvaro oferece seu apoio a Ariadna. Álvaro abraça Ariadna. Gema lamenta que Bárbara tenha desistido do negócio. Gema percebe que foi Lino quem desestimulou Bárbara. Bárbara justifica Lino para Gema. Gema elogia o trabalho de Bárbara. Gema fala para Bárbara que Lino está caindo em seu conceito. Gema revela que Lino ameaçou Imelda para que a senhora apoiasse a relação dele com Bárbara. Bárbara não acredita e insinua para Gema que Imelda é uma invejosa. Bárbara brinca com Gema. Tadeu percebe a seriedade de Ariadna e Álvaro. Ariadna conta para Tadeu que o juiz quer um tempo para pensar com quem ele vai ficar. Tadeu descobre que por alguns dias não vai ficar nem com Ariadna e nem com Eduardo. Ariadna revela ao filho que ele vai ser levado para um lugar onde vai poder brincar com outras crianças. Tadeu se assusta e Álvaro tenta consolar o sobrinho. Tadeu mostra força e pede a Ariadna que não chore. Ariadna se orgulha pela maturidade do filho e garante que ninguém vai separá-los. Gema lamenta que Daphne esteja prestes a ir embora. Daphne comenta com Gema que Lino as olha como se a presença delas o incomodasse, e a garota concorda. Daphne revela a Gema que já está terminando de arrumar suas coisas. Clarinha conversa com Bárbara e pergunta onde está a foto de Joaquim. Bárbara revela à pequena que escondeu a foto para que Lino não se incomode. Clarinha pede o retrato de presente e Bárbara concorda. Bárbara paparica Clarinha. Gael agradece o apoio de seu supervisor, que o elogia. Gael confessa que sente saudades de sua família, mas comemora por ter a oportunidade de ir ao México e surpreender Bárbara. O gerente sugere a Gael que tenha cuidado com João José, revelando que o garoto não falou bem dele quando foi entrevistado. Gael descobre que foi desprestigiado por João José. Bárbara confessa a Daphne que vai sentir falta dela e das crianças. Daphne pede a Bárbara que fique contente, já que ela sempre quis que eles fossem embora. Bárbara reconhece que foi grosseira e pede perdão. Daphne compreende Bárbara. Bárbara afirma que não devia ter se metido na relação de Daphne e Gael. Bárbara alega que Daphne é uma boa pessoa, mas a camponesa ressalta que Gael não é. Daphne critica Gael para Bárbara e a deixa indignada. Daphne revela para Bárbara que Gael provocou a morte de Nestor e não prestou socorro. Daphne sugere a Bárbara que fale com João José para confirmar a história, mas a madame não acredita. Bárbara se revolta com Daphne e afirma que não quer voltar a vê-la. Daphne garante a Bárbara que não quer saber mais nada dela e muito menos de sua família. Gema conversa com Lígia e Érica pelo celular. Gema se sente culpada por ainda estar mentindo para Bárbara. Érica e Lígia falam para Gema que Jimmy não está focado na escola, e sim na diversão. João José se despede de Daphne e revela que vai sentir saudades. Daphne tenta evitar o canalha. João José deseja continuar conversando com Daphne por mensagem. Quando João José está prestes a sair, Daphne se arrepende de sua frieza e o abraça. O advogado e Eduardo procuram um juiz e revelam para o meritíssimo que ele não pode dar a custódia de Tadeu para Álvaro. Eduardo revela ao juiz que Álvaro é amante de Ariadna. O juiz não liga e afirma que Eduardo não estava casado com Ariadna, alegando que isso não é impedimento para que Álvaro fique com o sobrinho. Eduardo garante que Álvaro é violento e o advogado mostra a foto dos ferimentos de Eduardo após a briga que teve com o irmão. Eduardo conta ao juiz que Álvaro também é um dos suspeitos da morte de Olga. Lino pede a Bárbara que não se sinta sozinha e garante que nunca vai deixá-la. Bárbara revela a Lino sobre a fofoca de Imelda. Lino afirma a Bárbara que Gema deve voltar a morar com Evita, mas a madame não concorda. Lino conta para Bárbara como seria a vida deles com um recém-nascido na casa, ressaltando que eles devem morar sozinhos e com tranquilidade. Gema trabalha na loja de Imelda, mas passa mal e quase desmaia. Imelda socorre Gema. Gema comenta com Imelda que tem outro trabalho e por isso não tem tempo para comer. Imelda recomenda a Gema que vá para casa. Lino vai à escola de Gema e encontra Manuel. Lino fala para Manuel que é o tutor de Gema. Manuel revela a Lino que Gema deixou a escola. Jimmy sai para ir ao colégio e se despede de Hilda. Pedro aparece e convida Jimmy para um passeio, mostrando a bebida que tem guardada na mochila.
Pedro sugere a Jimmy que deixe sua bolsa em casa. Gael tenta entrar na casa de Bárbara e percebe que trocaram a fechadura. Gael toca a campainha. Bárbara se surpreende e fica emocionada ao rever o filho.